Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz. Hoje eu quero gravar mais um vídeo com vocês aqui e quero trazer o grande intuito de um despertamento espiritual. Nós vivemos uma jornada cristã. E dentro dessa jornada cristã que nós vivemos, dentro dessa caminhada cristã, nós estamos ao nosso redor ou na nossa trajetória, nós estamos derivados de muitas coisas. Muitas perseguições, sofrimentos, eventos que acontecem conosco. E através disso tudo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, isso tem abatido e tem, às vezes, trazido desânimo a muitos cristãos nessa hora. Nós vemos cristãos neste momento, pessoas que dizem que estão fracas na fé, que não tem vivido o mesmo momento que vivia há tempos antes. Sabe por quê? Porque hoje o grande ponto principal é que as pessoas elas estão em busca de novos eventos. O que mais cresce hoje no Brasil é o pragmatismo. Por que o pragmatismo cresce no Brasil absurdamente? Porque são métodos que são criados e esses métodos ele tem um objetivo: atrair pessoas, atrair pessoas. Então, por esses métodos serem colocados em prática, por atrair pessoas e essas pessoas começarem a viver isso, daqui a pouco elas estão vivendo um grande cataclisma espiritual, porque elas começam a enxergar um vazio nos seus corações. Quando elas estão passando pelo sofrimento, pelas tribulações, pelas angústias, qual que é o grande relato? O grande relato é que elas não têm estrutura espiritual. Elas não fazem um raio-x da sua alma e quando elas fazem esse raio-x da sua alma, através das escrituras, ela vê que a sua alma está abatida, o seu espírito está abatido. E por isso nós temos visto muitos crentes desanimados nessa hora. Há um crescimento do evangelho, do evangelicalismo dentro do Brasil. Mas será que esse crescimento do evangelicalismo no Brasil é um crescimento saudável? Será que o crescimento da cristandade dos nossos dias é um crescimento abusivo? É um crescimento edificante? Eu quero te dizer que não. E sabe por quê? Porque muitos cristãos, muitos crentes, muitas igrejas têm abandonado as escrituras, têm deixado de lado as escrituras em busca desses métodos para exatamente trazer um alívio sobre a alma, mas na verdade traz alívio sobre a carne, não sobre a alma. Eu quero destacar aqui com vocês um texto que traz grande relevância, um texto que é muito cirúrgico em relação exatamente ao fervor espiritual. Nós estamos vivendo um grande desânimo espiritual. E esse texto que eu vou ler com vocês, em Apocalipse capítulo de número 2, vai nos mostrar exatamente uma característica, né, do que nos falta. O fervor espiritual tem faltado exatamente na nossa vida, tem faltado na nossa trajetória espiritual. Então eu quero ler com vocês aqui Apocalipse capítulo de número 2, verso do 1 ao 7, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das suas obras, do teu trabalho e da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesse à prova e dissesse ser apóstolo e não são, e tu achasses mentirosos, e sofrestes e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te depois de onde caístes e arrepende-te para praticar as primeiras obras, quando não brevemente te verei e te tirarei do teu lugar o teu castiçal
se não arrependerdes. Tem, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais também me aborrecem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero que você observe que o livro de Apocalipse é um livro. A primeira coisa que nós temos que entender que é um livro simbólico. O que vai ser destacado aqui é o início das 7 igrejas da Ásia, a qual o apóstolo João escreve através de uma visão, este livro. Aqui o Senhor vai exatamente mostrar exatamente o período da igreja, do período da igreja aqui na Terra. Não as eras da igreja, mas é o período da igreja aqui nessa Terra. Cada igreja dessas 7 igrejas traz uma característica da igreja atual, da igreja de Cristo aqui nessa Terra. E o Senhor, algumas igrejas, ele vai admoestar e outras igrejas ele vai elogiar. O que destaca aqui conosco no capítulo 2, no início, é a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso. E qual que é essa igreja é oriunda exatamente de que forma? Quando nós vamos para Atos capítulo 18, capítulo 19, nós vamos ver exatamente ver a descrição da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem. O apóstolo Paulo, quando ele passa pela cidade de Éfeso, ele tinha uma grande ideia, uma grande estratégia. Porque Éfeso era uma cidade que ela tinha uma grande importância na Ásia Menor, porque também era a capital da Ásia Menor. Não só a capital da Ásia Menor, mas também Éfeso ela era uma cidade a qual ela se destacava dentro do seu comércio, dentro da sua evolução portuária, e nisso as outras igrejas, as outras cidades, melhor dizendo, que estavam dentro da Ásia Menor, tinha muito que se reportar à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade muito conhecida. Ela tinha grande força, principalmente na Ásia Menor. Eu até seguro a dizer que uma das cidades que se destacava mais do que a cidade de Éfeso era exatamente Roma. A cidade de Éfeso também era conhecida exatamente pelo seu teatro, que tinha um grande comportamento de mais de 25 pessoas ali. Era uma cidade que ela comportava 300 mil pessoas naquela época. Comparando, na época, é uma cidade muito grande. Observe também que a cidade de Éfeso era uma cidade que ela tinha algo que chamava muito a atenção, que trazia muitas pessoas, que trafegava muita gente, que era exatamente o templo da deusa Diana, o templo de Artemis. O templo da deusa Diana era um templo que ele circulava muito o comércio e a riqueza da cidade de Éfeso. E era um templo, o templo da deusa Diana era o templo a qual ele trazia muitos turistas àquela cidade. Tinha uma grande circulação econômica dentro da cidade. Era um templo de forte idolatria, era uma cidade também a qual a feitiçaria e a bruxaria tinha grande força nessa cidade. Então você observa dentro de um relato muito pequeno que a cidade de Éfeso é uma cidade muito bem estruturada, mas uma cidade também com um grande bloqueio em relação ao Evangelho de Cristo. Porque é uma cidade idólatra, uma cidade a qual ela tinha riquezas, uma cidade a qual circulava muito em relação à sua fama pela Ásia Menor e por todas as províncias que existiam no Império Romano. Então observe que essa cidade ela era uma cidade robusta e o apóstolo Paulo agora vai entrar dentro dessa cidade. Quando o apóstolo Paulo entra dentro dessa cidade, observe que o apóstolo Paulo ele primeiro vai encontrar com alguns discípulos de João. Agora, veja comigo que essa cidade, tendo toda essa estrutura montada,
o apóstolo Paulo entra com o evangelho de Cristo. Veja que, se fosse olhar aos nossos olhos, ele tinha uma grande dificuldade. Havia um grande bloqueio, um grande empecilho, grandes barreiras surgiu na época do apóstolo Paulo em disseminar o evangelho nessa cidade. O texto nos fala, de Atos Apóstolos, capítulo 19, que o apóstolo Paulo ficou de 2 a 3 anos dentro dessa cidade, proclamando o evangelho. Era exatamente um índice de estratégia, porque o apóstolo Paulo sabia que se o evangelho chegasse nessa cidade, as outras cidades da Ásia Menor também seria norteada pelo evangelho. E assim foi feito. O apóstolo Paulo, por 3 anos ali, ele tinha grandes barreiras, grandes empecilhos. A idolatria da deusa Diana, a qual estava ali, que tinha grande apreço, que chamava a Diana dos Efésios, que a idolatria ela tinha grande força, a feitiçaria, o sistema portuário, comercial, que era a riqueza material que tinha naquela cidade. Então, quando o apóstolo Paulo prega o evangelho de Cristo, quando o apóstolo Paulo prega a mensagem das boas novas, toda essa estrutura que era contra o evangelho de Cristo, ela é desbaratinada, ela é destruída. O templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ele cai. A idolatria, ela cai. O texto, o Atos Apóstolos fala, e também os historiadores dizem, que os livros de feitiçaria eram queimados na praça pública porque as pessoas se convertiam ao Senhor. A Efésios se tornou palco da grande proclamação do Evangelho de Cristo na Ásia Menor. E o apóstolo Paulo, aquela é uma cidade de mais de 300 mil pessoas, agora é uma cidade a qual que foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. Essa cidade ela começa a ter uma igreja estruturada. Ela começa a ter uma igreja robusta, uma igreja a qual ela passou a ter uma doutrina forte ali. Muitos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores tentaram entrar, lobos ferozes tentaram entrar dentro dessa igreja para exatamente desconstruir a doutrina que o apóstolo Paulo havia deixado, a doutrina de Cristo para aquela cidade. Mas aquela cidade, aquela igreja, ela tinha uma estrutura muito robusta. E aonde ela bate esses falsos apóstolos. E o texto que nós lemos mais à frente vai dizer sobre esse assunto. Observe que, através dessa igreja, as outras igrejas da Ásia Menor, como a igreja de Esmina, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, são igrejas, e também são a igreja de Vale do Rio Unido, como a igreja de Colossos, a igreja de Eurápolis. Essas igrejas, ela foi permeada pelo Evangelho de Cristo através da igreja de Éfeso. Observe que essa igreja ela tem uma estrutura extraordinária ali. E essa estrutura que ela tem é uma estrutura cirúrgica, robusta. E ela proclama o Evangelho de Cristo. Ela tinha ortodoxia, ela tinha piedade. Mas observe que essa igreja agora ela vai ter uma avaliação. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu na sua primeira prisão em Roma, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos ver que essa carta é uma carta eclesiológica, onde o apóstolo Paulo trata de coisas minuciosas sobre ela. Não vou aqui fazer um resumo da carta, mas é uma carta a qual o apóstolo Paulo trata de coisas peculiares dentro dessa carta. Então, observe que essa igreja é uma igreja robusta. Mas observe uma coisa, o Senhor vai tratar com essa igreja em Apocalipse, capítulo de número 2. E é aqui nesse ponto que o Senhor vai tratar com essa igreja, que nós vamos extrair exatamente a perca exatamente do fervor dessa igreja. Ela vai perder esse ponto principal que é da igreja. Ela tem doutrina, ela tem ortodoxia, ela tem piedade, ela tem evangelismo, mas ela
pede o fervor aqui. E eu quero destacar alguns pontos aqui com vocês aqui em relação a esse texto, a qual já está inserida aqui no capítulo 1, no capítulo 2, no verso 1, a qual está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isso diz a quem que tem à sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas, que é as 7 igrejas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Observe, então, que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que tem as 7 igrejas, que tem as 7 estrelas. Veja aqui que aqui vai se destacar exatamente a presença de Jesus. A presença de Jesus nas 7 estrelas, no meio dos 7 castiçais. Então, a presença de Jesus é o primeiro ponto. A presença de Jesus era eminente dentro dessa igreja. A presença de Jesus era algo extraordinário dentro dessa igreja. Porque o Senhor operava, observe que o Senhor vai dizer assim, observe que vai dizer assim, ele andava no meio dessas 7 igrejas, dos 7 castiçais. Então, observe que o Senhor não está estagnado dentro dessa igreja. O Senhor não está parado, mas ele está trabalhando em favor dessa igreja, ele está operando no meio dessa igreja. Né? E dentro dessa igreja, o Senhor ele está agindo de uma forma extraordinária, de uma forma fantástica. Ele está operando milagres, sinais, ele está mostrando a sua doutrina, a palavra de Deus está sendo pregada, as operações de Jesus estão sendo pregadas, ele está no meio dessa igreja. Então, observe aqui, dentro do verso 1, que o Senhor é o centro dessa igreja, ele é o ponto principal dessa igreja. E isso nos destaca muitas coisas, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é isso que o Senhor tem que ser dentro da igreja. O Senhor tem que ser o centro da igreja. O Senhor tem que se destacar no meio da igreja. Ele tem que operar sinais, maravilhas, coisas extraordinárias, fantásticas no meio da igreja. Ele não está estático, engessado no meio da igreja, não. De maneira nenhuma. Ele age na vida do servo, ele age na vida do cristão dentro da igreja. E é isso que o Senhor ele quer operar todos os dias através do Espírito. Mas o que está acontecendo hoje no nosso meio? O que está acontecendo é que o Senhor não está agindo no meio da igreja como ele deveria agir. O Senhor não está tendo uma ação dentro da igreja como ele deveria estar. Sabe por quê, meus irmãos? Por que o Senhor não está andando no meio da igreja? Por que o Senhor não está agindo no meio da igreja? Exatamente porque a igreja dos nossos dias, o centro dela não tem sido Cristo. O centro dela não tem sido o Senhor. O Senhor não está agindo no meio da igreja, não está andando no meio da igreja, porque o centro da igreja hoje não tem sido o Senhor. O centro da igreja hoje exatamente tem sido o homem. Esse é a grande questão. O homem é o centro da igreja. Hoje a igreja não é uma igreja cristocêntrica, não é uma igreja bibliocêntrica, teocêntrica. É uma igreja antropocêntrica. E isso o Senhor nos chama a atenção. Porque o Senhor tem que estar no meio da igreja. Quem tem que ser glorificado, quem tem que ser exaltado, é o Senhor no meio da igreja. Não é o homem que tem que ser destacado. Não é a performance do homem que tem que ser destacado. Mas o que tem que ser destacado no meio da igreja é exatamente a glória do Senhor, a presença do Senhor. Mas quando nós olhamos a igreja de hoje, nós não vemos isso. Nós não enxergamos isso. E é por isso que nós precisamos, a cada dia, nos corrigirmos e observarmos quem é o centro da nossa vida. Quando eu falo de igreja, meus irmãos, eu falo exatamente de todas as áreas da nossa vida. A igreja verdadeira hoje, a igreja que é fiel ao Senhor, que é a igreja fiel ao Senhor, a igreja que é trigo, aquela que não é joio, a igreja que se destaca é a igreja que o Senhor é o centro. Em que sentido? Porque é o centro da nossa família, é o centro da criação dos nossos filhos, é o centro dos nossos negócios, é o centro
exatamente da nossa vida profissional, do nosso casamento, das nossas decisões. Quando o Senhor ele não é o centro da nossa vida, ele não age da forma que ele quer. Ele não age da forma da sua vontade. Por isso que é importante nós entendermos isso, que o Senhor tem que ser o centro da nossa vida, como ele era o centro dessa igreja, da igreja de Éfeso. Observe uma coisa em Salmos capítulo 23, verso 3, que vai dizer assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Sabe por que, que o salmista Davi vai dizer guia-me? Porque é o Senhor que direcionava a sua vida, é o Senhor que conduzia a sua vida, é o Senhor que trazia alívio à sua alma. Ele era o centro da sua vida, ele estava no ponto central. Davi vivia dentro da vontade de Deus. Então, é importante nós entendermos isso na primeira parte desse texto. Veja comigo aqui também, que vai ser destacado, no capítulo 2, que vai dizer assim: eu sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste as provas, e a seis apóstolos que que tu são mentirosos. Observe que essa igreja aqui, ela exatamente, ela não aceitava os falsos apóstolos, os falsos mestres dentro dela. E por que essa igreja ela não aceitava os falsos apóstolos, os falsos mestres? Por que ela colocava à prova esses falsos apóstolos? Ela não aceitava a disseminação do mal dentro dela. E por que ela colocava à prova os falsos apóstolos como mentirosos, como não sendo verdadeiros? Porque dentro dessa igreja tinha exatamente a revelação das Escrituras. Essa igreja, ela se debruçava no conhecimento das Escrituras. O que pautava sobre ela era a sã doutrina. O que pautava sobre ela é o ensinamento dos apóstolos. Ela não tinha negociação com nada disso. As heresias tentavam entrar, os loucos tentavam entrar, os falsos apóstolos, os falsos ensinos, os falsos mestres. O mal tentava entrar para desbaratinar, para desconstruir tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia colocado. Mas essa igreja não aceitava. Sabe por quê? Porque ela tinha nas mãos a palavra de Deus. Ela tinha na sua verbalização a verdade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Essa igreja não negociava a verdade. Ela não negociava a verdade. A pauta dessa igreja, que é a verdade de Deus, a verdade das Escrituras, era o ponto central dela. Ela não tinha outra argumentação. Ela não tinha outro diálogo. Se visse com heresias, com coisas distorcidas, com ela não tinha negociação, com ela não tinha barganha. Sabe por quê? Porque a verdade de Deus, as Escrituras, a palavra de Deus, é a única regra e prática da sua vida. Meus queridos, o que nós vemos exatamente é um outro cenário hoje. Nós observamos, nós não vemos igrejas bíblicas. Igrejas com ortodoxia, segundo as Escrituras. Nós não vemos igrejas pautadas dentro das Escrituras. Nós vemos igrejas que as heresias, que a apostasia, que o falso ensino crescem absurdamente. Sabe por que essas igrejas elas abrem as portas para esses falsos apóstolos, para esses falsos mestres, para as heresias e para a disseminação do pecado? Porque falta nela conhecimento das Escrituras. Essas igrejas não conhecem ao Senhor. Quantos cristãos que estão sendo levados por essa enxurrada dos falsos ensinos? Cristãos que eles têm exatamente
aparência de ovelhas, mas no seu falar é o falar de dragão. São muitos igrejas que estão vivendo, que estão se decaindo, se destruindo por causa das heresias que estão sendo disseminadas, porque não tem sobre ela a verdade das Escrituras. Mas nós precisamos nos despertar, precisamos acordar desse sono e sabemos que a única coisa que nós temos que pregar é a verdade de Deus. A única coisa que nós temos que ter é o conhecimento da verdade de Deus. Sermos como crentes bereanos e não negociarmos a verdade do Senhor, não negociarmos a palavra de Deus, mas pregar ela com veemência, com ousadia, exortando, trazendo conhecimento, ensino, ter uma igreja pedagógica em relação às Escrituras. Porque assim, quando esses falsos apóstolos, esses falsos mestres quererem entrar com esses ensinos, eles vão bater a cara. Eles não têm argumentação, eles não têm ensino, eles não têm nada para negociar, eles não têm nada para apresentar, porque a igreja está firmada nas Escrituras. Veja comigo aqui, também no terceiro ponto, que vai dizer assim também, no versículo 3, sofrestes e tendes paciência, trabalhastes pelo meu nome e não cansastes. Aqui fala exatamente da fadiga espiritual. Não cansastes. E por que eles não cansaram? Por que eles não capengaram na fé? Por que eles não se desanimaram na fé aqui? Por que não estavam desanimados na fé? Por quê? Por um detalhe. Sabe por quê? Porque sofrestes e entenderam o sofrimento. Por que passaram por sofrimento? É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele conhece, ele sabe que a vida cristã é uma vida de sofrimento, de luta. Eles entenderam esse propósito. Segundo, eles tinham paciência. Paciência fala exatamente esperar no Senhor, ter temor ao Senhor, esperar na vontade do Senhor, no querer do Senhor, no realizar do Senhor. E eles trabalhavam, estavam prontos, estavam sempre batendo continência para o seu capitão, estavam sempre na posição que ele queria. E por isso, por eles estarem nessa condição, eles não se cansavam, eles não se afadigavam, eles não se retrocederam, mas eles estavam prontos, avantes. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo gosta muito de usar essa ilustração do soldado romano. Né? Quando nós vamos para Efésios capítulo 6, ele vai falar exatamente da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, quando vai instruir Timóteo, ele fala do bom soldado, que é digno do seu salário. Então, ele usa muito essa ilustração dentro da palavra para dizer aquele que não se cansa, mas aquele que está sempre pronto para a guerra, para a batalha. Meus queridos, isso aqui nos ensina algo. Sabe o que nos ensina algo? Porque hoje nós temos soldados que estão na guerra, mas estão abatidos. Soldados que foram para a batalha, mas estão cansados. Sabe por que nós temos visto cristãos, crentes, abatidos, anêmicos espiritualmente, que não conhecem as Escrituras, que não têm uma experiência real com Deus, que não têm uma vida de oração, que não têm uma leitura diária, que não têm um diálogo, um relacionamento com Deus, que não dão valor ao culto como deveria dar? Sabe por que nós temos assim? Porque são crentes que não entenderam o sofrimento, que não esperam a vontade de Deus, que não trabalham para o Senhor como deveria. Sabe por que isso? Porque não estão envolvidos dentro daquilo que Deus quer que ele esteja. E são abatidos, porque estão passando por lutas, provas, tribulações, dificuldades, e são abatidos.
porque não estão envolvidos na presença do Senhor. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: se desperte, trabalhe para o Senhor, se envolva nas coisas do Senhor, entenda por que o sofrimento, porque nós passamos pelo sofrimento, porque o Senhor está trabalhando em nós, forjando a nossa vida, para nós amadurecermos espiritualmente. Tenha paciência nessa questão. Davi vai dizer no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu louvor. Ter paciência, meus irmãos, é exatamente conhecer a vontade de Deus e deixar a nossa vontade de lado. Deixar o nosso querer de lado e nos aprofundarmos e mergulharmos na vontade de Deus, no querer de Deus. Porque tanto o querer como o realizar pertence ao Senhor. E trabalharmos na obra, evangelizarmos, levarmos um convite para um pecador, falar de Jesus no nosso trabalho, anunciarmos o Senhor no trânsito, dentro do ônibus, no banco, nas ruas, seja onde que for, anunciarmos a Cristo, trabalharmos para o Senhor. E isso nós precisamos entender que quando nós estamos envolvidos em tudo isso, nós não nos cansamos, nós não nos afadigamos. Nós estamos no deserto, é como estarmos no deserto e às vezes faltarem água. E você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê nenhum cântaro d'água, você não vê nenhuma fonte jorrando. Não, de maneira nenhuma. É exatamente saber que toda a providência ela vai vir do Senhor e as águas vão brotar sobre a rocha. O Senhor vai colocar uma fonte. Jesus é a nossa fonte, meus irmãos. Que descedenta a sede da nossa alma e a fome da nossa alma. Ele vai nos dar todo o recurso que nós precisamos. Quando o povo de Israel caminhou no deserto, eu quero te dizer uma coisa: o que tinha no deserto? Nada. Qual o recurso que existia no deserto? Nada. E é para o povo de Israel ter as maiores experiências que eles poderiam ter com Deus, era no deserto. Porque aquele que vive no deserto, ele depende somente do Senhor, ele não depende de mais nada. Porque não tem nada no deserto. Meus queridos, caminhar neste mundo é um ensino para nós, é um deserto da vida. Neste mundo não tem nada. Nós precisamos depender 100% do Senhor. Mas quando nós não fazemos a vontade do Senhor, como não entendemos o que o Senhor está trabalhando em nós, nós nos cansamos. E precisamos entender que caminhar com o Senhor é caminhar com vigor, é perseverar na bênção, é perseverar diante do Senhor, para que o Senhor cada dia possa nos restaurar. Mas observe uma coisa comigo aqui, que é um ponto muito principal dentro dessa mensagem. Dentro dessa mensagem, um ponto muito principal. No verso 4, a qual o Senhor vai ter algo contra essa igreja. E observe que ele vai dizer assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Observe que o Senhor ele vai trazer um elogio dessa igreja, e essa igreja ela está vivendo o suprassumo, podemos dizer, está vivendo algo extraordinário diante do Senhor. Mas agora o Senhor vai admoestar ela. E vai dizer assim: deixastes o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? Nós temos algumas relevâncias em dizer a isso. É claro que no próprio texto vai dizer assim, no verso 5, vai dizer, porque arrepender as práticas das primeiras obras. Aqui, literalmente, muitas pessoas trabalham esse texto dizendo que foi quando você foi chamado, as primeiras obras, quando o Senhor te chamou, houve aquela empolgação, aquele fervor no seu coração. Houve aquela empolgação, você convida, você canta, você adora. Você canta, você adora, você não falta de culto, você está nas ruas, você transmite a palavra, entrega convites, lê as escrituras, tenta entender o evangelho. É o primeiro amor. É aquele fervor maravilhoso. E o Senhor chama atenção disso. E por que o Senhor nos chama atenção para isso? Por que o Senhor chama atenção da igreja de Éfeso pelo primeiro amor? Porque, meus irmãos, com isso ele vai nos ensinar que não adianta ter ortodoxia. Não adianta a presença de Cristo.
Não adianta ter doutrina, a sã doutrina. Não adianta ter uma ortodoxia saudável. Não adianta trabalhar para o Senhor, entender muitas coisas. Não adianta entender tudo isso se você não tiver o primeiro amor. Não adianta. Sabe por que o Senhor está falando assim que não adianta? Porque tudo isso que eu falei aqui, tanto no versículo 1, 2 e 3, tudo isso que eu falei, de entender todo esse propósito do Senhor, tem que ser feito com paixão. Tem que ser feito com entusiasmo. Tem que ser feito com fervor. Tem que ser feito com alegria. Tem que ser feito, meus irmãos, com o coração em chamas. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo no tempo da intelectualidade. As pessoas, às vezes, ela quer ter oratória, retórica, uma performance extraordinária, mas ela não tem um fervor no coração. Ela não tem uma alegria, não há entusiasmo. Parece que ela está fazendo aquilo ali por uma obrigação. É quando exatamente o cristão aqui, ele acostumou com o sagrado. Não há temor, não há tremor, não há respeito, não há reverência, não há ética, disciplina. Não há nada disso. E quando você faz algo para o Senhor sem esse tipo de paixão, de adoração, de louvor, é quando nós às vezes estamos no culto ou estamos trabalhando para o Senhor, ou fazendo algo, ou lendo as Escrituras, e há um choro na nossa alma, há um choro, há exatamente uma devoção. É quando você vai pregar a palavra e diz, assim diz o Senhor. É como nós falamos isso com veemência. Porque quando nós não somos assim, nada disso funciona. E nós estamos vivendo um evangelho exatamente dessa forma. Um evangelho a qual que não há paixão, que não há fervor. Há tantos métodos, meus irmãos, hoje, que têm deixado o conhecimento das Escrituras, a presença de Cristo, o trabalhar de Cristo na nossa vida, e não tem tido paixão por aquilo que o Senhor nos deu, não tem amor, não há fervor. E nós estamos vivendo um tempo apático, um tempo nércio, sem conhecimento das Escrituras, e muita intelectualidade, muita performance humana. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor nos chama atenção. O Senhor nos chama atenção. Não podemos perder o primeiro amor. Mas o Senhor não fala só da perca do primeiro amor por causa dos primeiros dias. Não, eu não falo só sobre isso. Mas ele fala também porque faz uma menção do verso 5. A qual ele faz assim, lembraste, pois, onde caístes e arrependestes. A primeira coisa que ele vai dizer aqui, que quando nós perdemos o primeiro amor, nós temos que analisar a nossa vida. Ele vai dizer assim, pois onde caístes? Ele fala de uma análise. De uma análise periódica, uma análise exaustiva, uma análise detalhada de onde nós caístes, aonde nós pecamos, aonde nós falhamos. Por que está acontecendo isso comigo? Se nós formos ilustrar isso dentro da Bíblia, nós vamos ver muito isso. Quando nós vamos para 1 Reis, capítulo 19, nós vamos observar Eliseu, quando cai debaixo da árvore de zimbro. Ele pede a morte, depressão que ele vive. Onde caístes? Uma outra, você vai ver Davi com Betseba e com o assassinato de Urias. E agora Davi, ele vai analisar, quando Natã vai entregar para ele aquela profecia, aquela parábola, ele analisa onde ele caiu. E ali ele se arrepende. Ele chora diante do Senhor e se arrepende. E nós vamos ver ilustramente, nós vamos ver apóstolo Pedro,
quando nega o Senhor 3 vezes antes do cantar do galo. E ali em Mateus vai dizer que ele chora amargamente, é o choro da alma. Ele analisa aonde que ele caiu. É quando nós fazemos uma análise da nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa aqui, meu querido. Será que você tem feito uma análise da sua vida? Será que eu tenho feito uma análise da minha vida? Porque pecamos. E pecamos muito. Falhamos muito. E será que você tem feito uma análise da sua vida? Aonde eu tenho perdido o primeiro amor? Por que eu tenho perdido o fervor? Por que esse fogo no meu coração e na minha alma tem se apagado? Porque o Espírito Santo não age comigo como agia antes? Por que muitas vezes eu sou abatido pelos pecados? Porque falta poder, falta entusiasmo, falta paixão nos nossos corações. Porque não analisamos aonde caímos. Então é a primeira coisa que nós temos que fazer, analisarmos aonde pecamos, aonde falhamos, o que eu estou fazendo. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Segunda coisa, arrepender-nos. E arrepender-vos e praticar. Arrepender-vos, melhor dizendo. A palavra metanoia. O que é metanoia? A palavra metanoia é a palavra que se dá para arrependimento. É quando nós, exatamente, metanoia, se arrepender, é arrependimento da nossa vida diante de Deus. É se arrepender diante do Senhor. É quando nós caímos em si e analisamos o nosso pecado e agora analisamos e pedimos perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor, choro da alma. E muitas vezes nós não temos visto isso. Nós não temos visto uma análise do nosso pecado e não temos visto arrependimento, mudança de conceito, mudança de caráter, mudança de rota. Não temos visto. Nós temos visto convenção sem arrependimento. Nós temos isso, porque não há arrependimento. Porque quando nós olhamos para um cristão dos nossos dias, ele se diz cristão, ele fala que é cristão, ele diz que é crente, faz parte de uma denominação, mas todos os dias cai nos mesmos pecados. A igreja dos últimos dias é uma igreja prostituída. É uma igreja pragmática. Onde o pecado nela está disseminando. O adultério, a fornicação, a pedofilia, a corrupção, vários pecados. O divórcio. Sabe por quê? Porque não há uma igreja que analisa o pecado e se arrepende. Não se arrepende. E é isso o Senhor está nos chamando a atenção, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Um outro ponto que ele vai dizer assim, e pratique as primeiras obras. É quando nós analisamos a nossa vida, praticar, agora primeiro, você analisa. Segundo, você se arrepende. Agora você pratica, é colocar em ação. É exatamente praticar, é você ser sensato, prudente. Porque quando nós vamos para o livro de Mateus, exatamente, eu acho que capítulo 7, verso 24, vai dizer assim, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, serão eu um homem sensato, um homem prudente, que edificou sua casa na rocha. Praticar é ter sensatez, prudência no que nós fazemos. E o Senhor vai dizer que as primeiras obras. Por que ele vai dizer as primeiras obras? É para nós lembrarmos de onde o Senhor nos tirou e aonde Ele vai nos colocar, ou aonde nos colocou. O Senhor nos tirou, meus irmãos, de um lago de um lago de barro. O Senhor nos tirou do pecado, da lama, e nos colocou na sua presença.
Analisa você, as suas condições que você vivia. Só analisa as condições que você vivia antes, no pecado, sendo destruído por Satanás, vivendo na lama deste mundo, e o Senhor te resgata, te limpa de todo barro e ainda justifica a sua vida para que você possa andar num caminho num processo de santificação para encontrar com Cristo na glória. É isso que o Senhor pede para nós e nós praticarmos essa primeira. É exatamente o retorno para o primeiro amor. Mas observe que o Senhor vai dizer ainda aqui que se não houvesse arrependimento, brevemente. Então ele quer dizer assim, é rapidamente. O Senhor fala, brevemente a ti verei. Por que brevemente? Porque a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus, ela é certa. E ela é breve. Não pense que o Senhor irá de demorar, não. De maneira nenhuma. Mas ele vai dizer assim, que brevemente tirarei do teu lugar o teu castiçal. Por que eu estou falando da volta de Jesus? Porque a ação do Senhor não é breve. A ação do Senhor ela é contínua, ela é rápida. Porque o Senhor não tolera essas coisas. Quando não há arrependimento, o Senhor não tolera essas coisas. Então ele vai falar que a ação dele é brava. É rápida. E por que eu disse a volta de Jesus? Porque esses dias para trás eu ouvi uma pessoa falar assim que a volta de Jesus é um mito. Tem muito tempo que ele falou que vai voltar e até hoje não voltou. A volta de Jesus é breve, a ação de Jesus é rápida. E ele vai dizer que vai tirar os 7 castiçais. Ele vai tirar o castiçal. O que é um castiçal? O castiçal exatamente é aquilo que ilumina, é as lâmpadas que estavam no tabernáculo, 7 lâmpadas, e que iluminava. Era a luz do tabernáculo. E por que o Senhor vai dizer assim? Porque o Senhor vai tirar o castiçal. Porque vai tirar características da igreja. É a característica da igreja como luz deste mundo. O Senhor vai dizer assim em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Mas quando nós vamos para Mateus capítulo 5, verso 3, o Senhor vai falar assim, vós é o sol da terra e a luz do mundo. Então nós somos exatamente a característica de Jesus aqui na terra, nós representamos Jesus aqui na terra, a igreja representa Jesus aqui nessa terra. E ele vai tirar exatamente essa representação. Ele vai tirar exatamente essa característica de não se arrepender. Mas veja comigo que o Senhor vai dizer assim, no verso 6 algo muito interessante. Ele vai dizer assim, tens, porém, isto, que aborrecestes a obra dos nicolaítas, a qual eu também me aborreço. E por que ele vai dizer isso? Veja comigo uma coisa. A obra dos nicolaítas era uma obra que ela tinha um grande objetivo de desbaratinar o evangelho, de descaracterizar o evangelho. Sabe por quê? Porque era uma mistura, é uma mescla, tanto do paganismo como o evangelho, do cristianismo com o mundo. Exatamente o mundanismo dentro da igreja. O grande objetivo nicolaítas, e de onde surge essa origem, esses seguidores de Nicolau? Muitos dizem, historiadores dizem que isso se iniciou exatamente do diácono de Atos capítulo 6. Nicolau. Uns falam que originalizou Nicolaitas desse diácono, que muitas vezes passou a ser diácono, negou ao Senhor e assim criou exatamente essa doutrina ridícula do Nicolaitas. Mas não tem nenhuma origem precisa em relação dizendo que era Nicolau. Mas alguns historiadores dizem que são. Mas observe aqui que ele vai dizer assim que essa igreja, ela aborrece os nicolaítas. E sabe por que ela fala que ela aborrece os nicolaítas? Por um detalhe. Porque essa igreja aqui, ela não tolera o mundanismo dentro dela. O Senhor pede para que ela se arrependa do primeiro amor.
Mas nela, ela tinha a doutrina. Ela tinha a doutrina. E quando nós temos a doutrina, nós temos a presença de Cristo, quando nós estamos envolvidos e nós nos arrependemos, nós não toleramos, meus irmãos, o mundanismo dentro da igreja. Eu quero te dizer aqui que há uma decadência do fervor da igreja dos últimos dias. E sabe por que é uma decadência do fervor da igreja? Por um detalhe. Porque a igreja ela está tolerando a doutrina de Nicolau, a doutrina dos nicolaítas. É uma mistura de mundanismo com cristianismo. É uma mistura de paganismo com evangelho. O mundo está influenciando a igreja, não a igreja está influenciando o mundo. Quando nós olhamos, nós vemos igrejas que promovem teatros, danças. Hoje a igreja está promovendo danças, sabe para quê? Para atrair adolescentes e jovens. Métodos ridículos e satânicos para atrair jovens. Por quê? Porque o mundo cria novas danças e aí eles trazem dentro da igreja, para a igreja, para dançar no mundo gospel. Querido, isso não é evangelho. E começam a criar coreografia, começa a criar danças ali dentro da igreja, como o mundo dança, funks e etc. Outras músicas pagãs, músicas mundanas, para atrair jovens, para atrair adolescentes. Muitas vezes também começam a ir para a rede social para mostrar aos jovens a performance, a beleza dos jovens da igreja, para atrair jovens também, tanto homens como mulheres. Criam métodos dentro da igreja para atrair pessoas. E isso, sabe o que é, meus irmãos? É quando nós estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja. Quantos estão desse jeito? Quantas igrejas estão deixando o mundo entrar dentro dela? São muitas. E quando o mundo entra dentro dela, o mundo faz uma arruaça. A doutrina dos nicolaítas faz uma arruaça. E aí entra o pragmatismo, o liberalismo, o pluralismo, o relativismo, começa a relativizar a verdade de Deus. E aí passam a ser os falsos profetas, os falsos mestres, começam a pregar nos púlpitos das igrejas. Sabe por quê? Porque Dão se inclina para os nicolaítas. O que o Senhor diz aqui, que a igreja de Éfeso aborrecia os nicolaítas, como o Senhor também aborrecia. O que é isso? É comunhão com o Senhor, é relacionamento com o Senhor, saber o que é a vontade do Senhor. E nós precisamos nos despertar para isso. Precisamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos, esse mundo não tem nada para nós. Mas o que tem é o Evangelho de Cristo, é a presença de Cristo. E por que nós nos envolvemos ainda com o mundo? Por que o mundo inventa algo e nós trazemos para dentro da igreja, para o mundo espiritual? Isso é abominável, meus irmãos. Isso é coisa do inferno. Isso não está relacionado ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Não é aquele que fala. Não é esse o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo, a verdadeira igreja, é aquela igreja que abomina isso, que se aborrece com isso, que tira isso, que joga isso para fora, para viver exatamente a verdade de Deus dentro dela. E qual é a recompensa de tudo isso? A recompensa é comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a recompensa. É estar com Jesus na sua eternidade. É viver com Jesus no seu reino. É fazer parte de Jesus. É fazer parte de Jesus na eternidade. É exatamente concluir a glória de Cristo na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos nos despertar para isso. Precisamos entender exatamente esse propósito. E não podemos perder o fervor. Não podemos perder o fervor.
mas é entender que o Senhor quer realizar uma grande obra na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus.